aplico o Código de Defesa do Consumidor. Ok? Por quê? Eu tenho de um lado o consumidor, eu tenho do outro lado o fornecedor, e eu tenho um produto que se enquadra no conceito de objeto da relação de consumo. Então, se você compra um carro usado, e lá o carro usado, o concessionário fala, olha, aqui a nossa concessionária dá 3 meses de garantia para você. Na verdade, meus caros, ela está falando do quê? Ela está falando da garantia legal, ok? Garantia legal que está prevista no Código de Defesa do Consumidor. Então, esses 3 meses que a concessionária está falando para você, nada mais são do que os 90 dias que a lei exige. Ou seja, a concessionária não está te dando nenhum benefício a mais do que a sua obrigação legal de conferir 90 dias para reclamar de um vício, de um produto durável, quer seja um produto usado, quer não seja produto usado, ok? Então, meus caros, lembrem-se que produto usado também pode ser objeto da relação jurídica de consumo, mas aí a análise não se resume ao produto. Eu tenho que analisar, além do produto, se está constituída a relação jurídica de consumo, ok? Se eu tenho o fornecedor de um lado, se eu tenho o consumidor do outro lado, se eu tenho um objeto da relação de consumo. Produto usado pode ser objeto da relação de consumo? Pode ser objeto da relação de consumo sem problema nenhum, mas não pode se for vendido um carro seu para um colega, por uma pessoa que não é fornecedora nos termos do artigo 3º do CDC. Então, a princípio, respondendo à pergunta da colega, produto usado tem o prazo de garantia legal. Por quê? Primeiro, o artigo 24 prevê essa garantia legal de adequação para os fins a que se desejam, ok? Então o artigo 24 fala todo produto e serviço deve atender às finalidades desejadas e isso se enquadra também nos termos do artigo 26. 30 dias produtos e serviços não duráveis, 90 dias produtos e serviços duráveis. Mas, para falar do produto usado, eu tenho que saber ainda quem é o vendedor, quem é o fornecedor. Se for o fornecedor do artigo 3º, eu aplico o CDC. Se for uma pessoa que não se enquadra no conceito de consumidor, ou melhor, de fornecedor do artigo 3º, eu aplico as regras do Código Civil, ok? Encerramos aqui, meus caros, o segundo bloco de hoje, o Pergunte ao Professor, e se você tiver dúvidas, não se esqueça, provafinal@esapa.com é o nosso e-mail. Até mais para o último bloco envolvendo o X da questão. Olá, último bloco do nosso encontro de hoje, prova final, o X da questão. Aqui nós vamos abordar o tema do dia à luz de questões envolvendo provas da OAB e demais concursos públicos pelo Brasil. Então, vamos começar pela nossa primeira questão de hoje, que trata do seguinte tema, vejam só, acerca da responsabilidade no Código de Defesa do Consumidor, assinale a opção correta. Alternativa A. É permitida a estipulação de cláusula contratual que impossibilite, exonere ou atenue a obrigação de indenizar. O que vocês acham? É permitida esta cláusula contratual ou é proibida, é vedada essa cláusula contratual? É vedada. É um típico exemplo de cláusula contratual abusiva, lá do Código de Defesa do Consumidor, artigo 51, inciso 1º. Isso mesmo. O artigo 51 traz um rol de exemplos de cláusulas abusivas e a primeira cláusula abusiva é exatamente essa, objeto da questão. Se vocês forem lá ao artigo 51, inciso 1º do Código de Defesa do Consumidor, vocês vão ver que é vedada a cláusula contratual que impossibilite, que exonere ou que atenue a responsabilidade do fornecedor.
Exemplo, aquela cláusula no ticket do estacionamento, dizendo: não nos responsabilizamos pelos pertences deixados no interior do seu veículo. Isso é um absurdo. Isso é uma cláusula nula de pleno direito, ok? Mas vocês vão ver lá no próprio artigo 51, inciso 1º, que nós temos uma exceção a essa regra. Uma possibilidade de reduzir a indenização em situações excepcionais, desde que o consumidor seja uma pessoa jurídica e desde que ele receba alguma vantagem em troca. Fora essa parte final do artigo 51, inciso 1º, é vedada qualquer cláusula contratual que impossibilite, exonere ou atenue a responsabilidade do fornecedor. Então, a alternativa A dessa primeira questão está errada. Vamos à alternativa B de bola. Caso o vício do produto ou do serviço não seja sanado no prazo legal, pode o consumidor exigir o abatimento proporcional do preço. Correta a alternativa B, meus caros. Por que está correta a alternativa B? Porque o artigo 18, parágrafo 1º do CDC, ele deixa bem claro: se o fornecedor não resolver o problema em 30 dias, poderá o consumidor alternativamente a sua escolha. Então o consumidor pode escolher. Terceira opção foi a colocada pelo examinador: abatimento proporcional no preço. Primeira opção é exatamente a substituição do produto por outro. Segunda opção, restituição imediata da quantia paga, monetariamente atualizada, sem prejuízo de eventuais perdas e danos. Então percebam, meus caros, quando falamos na situação colocada pela alternativa B, em que o fornecedor não consegue resolver o problema no prazo estipulado em lei, poderá o consumidor exigir o abatimento proporcional no preço. Pode exigir alternativamente substituição do produto ou até a restituição imediata daquilo que foi pago, monetariamente atualizado, sem prejuízo de eventuais perdas e danos. Então a alternativa B de bola está correta. Letra C, vamos ver o erro da alternativa C. No caso de fornecimento de produtos in natura, será responsável perante o consumidor o fornecedor imediato, mesmo se identificado claramente o produtor. O erro está na parte final aí. O fornecedor imediato, nos casos de produtos in natura, o que são produtos in natura? São aqueles que vêm diretamente do produtor, sem passar pelo processo de industrialização. São as frutas, são as verduras. Então, nesses produtos in natura, vêm diretamente do campo, sem passar pelo processo de industrialização, o fornecedor imediato responderá se o produtor não puder ser identificado. Então, o caso aqui fala exatamente o oposto. Responde o fornecedor imediato, mesmo sendo identificado o produtor. Isso está errado nos termos do artigo 18, parágrafo 5º do CDC. Portanto, a alternativa C, errada. Vamos a mais uma alternativa. A ignorância do fornecedor sobre os vícios de qualidade por inadequação dos produtos e serviços o exime de responsabilidade. Será que a ignorância do fornecedor o exime de responsabilidade? Ele não sabe do vício de qualidade. Ai, eu não sabia. Ele não tem responsabilidade? CDC é responsabilidade objetiva. Esse é o primeiro fundamento. Pouco importa saber a existência de dolo ou de culpa. Pouco importa saber. Quando falamos em responsabilidade no CDC, regra objetiva. E mais, tem disposição específica no CDC para fundamentar essa resposta. É o artigo 23. Artigo 23 do CDC fala que, independentemente da ignorância do fornecedor sobre o vício de qualidade, ele será sim responsabilizado. Então, pouco importa ele alegar que não sabia do vício. Ainda assim,
será responsabilizado. Portanto, a única alternativa correta nessa